Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui no Coletivo, que abarca todas as nossas redes, as redes do Conde, a TVT, o Prerrogativas, Facebook, Twitter. Hoje estamos também retransmitindo para 3 destinos, além desses 4 que eu mencionei aqui: o Conselho Regional de Psicologia Rio Grande do Sul, Instituto Sede Sapiência e a ULAPSE. Saudações a todos, obrigado. Muito boa noite, Ana Bock. Muito boa noite, Elisa Zenerato Rosa, Marcos Ferreira. Vamos para o 3º capítulo dessa série tão bonita sobre psicologia. Vamos falar hoje do compromisso social. Tá muito bacana esse episódio e eu quero já saudá-los a todos, passar a palavra para Ana Bock para fazer a saudação inicial aí e contar o que a gente vai ver hoje. Deixa eu abrir o microfone da Ana aqui. Acho que você que abre, querida Ana. Eu que fechei. Isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Que é muito bom estar aqui novamente, e em especial para falar hoje desse projeto bonito, que é o projeto do Compromisso Social da Psicologia. Nós vamos falar dessa história, apesar de não ser uma aula de história, né? É apenas o registro de um conjunto de fatos que vão acontecendo e que podem ajudar até a compor a história da psicologia no Brasil. Mas nós vamos aí trabalhar com a ideia de que a psicologia, sabe, Conde, ela era pequena no Brasil. A gente imagina que quando ela foi regulamentada em 62, não existissem mais do que 500 profissionais no país. Tá? E isso demonstrava o tamanho dela. Ela não tinha reconhecimento social, não tinha ninguém na rua pedindo psicologia, não tinha ninguém movimentando, não tinha, né? Ela era desconhecida, era pouco conhecida, e ela vai crescendo a partir ali dos anos 70, né? E isso, como ela cresceu primeiro nas universidades, a gente precisou lutar por uma ampliação do mercado de trabalho. Mas a gente não queria qualquer mercado de trabalho, né? A gente queria estar num mercado que pudesse aproveitar o crescimento da psicologia para estar mais próximo da população brasileira. Né? Nós éramos utilizados por um conjunto pequeno da população que tinha acesso à psicologia. E aí, nesses anos 70, 80, que nós vamos crescer bastante e vamos fazer a virada do século de um tamanho já muito maior, com um projeto que representasse essa vontade de estar na sociedade, que é o que a gente chama hoje de projeto do compromisso social da psicologia. Tá? A gente tem satisfação acho que a Luane está aí, né, para nos falar um pouco desse projeto, porque ela estudou esse projeto, que é um projeto profissional alternativo para a profissão da psicologia. E é isso que nós vamos falar, de algumas coisas que foram feitas, tem um conjunto, eu diria para você que todo o conjunto que a gente fala aqui tem a ver com isso. Mas hoje nós vamos falar aí de 3 iniciativas importantes, que é o Vídeo Não É o que Parece, que é o Banco Social de Serviços e o CREPOP. É isso que nós Fantástico. Para quem está nos assistindo, o resumo desse episódio você pode acessar clicando no link na descrição desta live. Também estaremos ao vivo amanhã pela TV aberta. Você que está na TV aberta vai estar assistindo hoje, evidentemente, né? O deítico, né? Temporal, na quarta-feira às 10h30 da noite na TVT de São Paulo. Tem muitos vídeos importantes para a gente passar aqui. Antes de começar com a Luane Neves, né? Eu vou passar para o Marcos e para a Elisa para vocês saudarem o público aqui, para a gente ter o nosso carinho todo aqui. Marcos Ferreira, querido, sua saudação inicial. Deixa eu ligar seu microfone. Opa, tá ligado. Boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, como diz a Ana, pode ser a qualquer momento. Vai ser muito importante a gente conversar sobre o projeto do compromisso social, porque ele nos obrigará, inclusive, a debater de que forma que uma profissão como a psicologia pode identificar problemas importantes que precisam ser enfrentados na sociedade. Mas hoje, durante o programa, acho que a gente vai poder fazer isso. Conde. Maravilha. Elisa, querida, tudo bem com você?
Deixa eu... Aí. Tudo bem, Conde. Eu tenho brincado que é sempre nas novas definições de bem, certo? Tudo bem, claro, nas novas definições de bem. Mas que bom que a gente está abrindo aqui essa conversa sobre o compromisso social, Conde. Sabe que eu quero te contar que esse é o nome que identifica o projeto, isso que a gente chama da virada da psicologia. Muita gente, quando a gente fala compromisso social da psicologia, identifica muitas coisas que estão na virada como projeto do compromisso social da psicologia. Então, o nome, né, compromisso social da psicologia, fala muito dessa transformação que a gente fez aí na psicologia, e bem importante a gente abrir essa conversa sobre isso. Vamos lá, vamos começar aqui com Luane Neves Santos para um depoimento, e na sequência a Ana Bock vai falar. Em 2017, tive a oportunidade de defender a minha tese de doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com um estudo historiográfico sobre o compromisso social da psicologia brasileira. Nesse estudo, podemos perceber a importância desse projeto ético-político para a nossa ciência e profissão e também para a sociedade. Podemos perceber que uma das marcas fundamentais deste projeto é a ampliação da presença da psicologia na sociedade brasileira. São marcas dessa ampliação, são marcas dessa presença, a inserção qualificada nas políticas públicas, uma perspectiva de garantia dos direitos humanos, um trabalho coletivo e interdisciplinar, uma defesa fundamental das relações e das instituições democráticas. Uma psicologia brasileira, mas que também se percebe como psicologia latino-americana, e neste movimento faz um exercício de crítica ao pensamento colonizado. Uma psicologia que reformulou os seus saberes e práticas, uma psicologia que tem a cara da nossa gente, a cara do nosso povo, uma psicologia centrada no exercício crítico e na reflexão. Muito bacana, aqui ficou um pouquinho baixo o áudio da Luane, mas acho que deu para a gente ouvir. Peço desculpas ao público, é só aumentar um pouquinho o som do celular, do computador e tal. Ana Bock. Então, veja, olha, isso que indica a Luane, a importância, né, de nós termos construído um projeto denominado do compromisso social da psicologia, né, é do compromisso com a sociedade, com as demandas, com as urgências, é disso que nós estamos falando, né? E é isso que nos permite, hoje, termos um conjunto enorme na profissão, respondendo, por exemplo, à pandemia. Assim que nós começamos, quando a pandemia estourou, e que as pessoas buscaram ajuda, apoio entre psicólogos e psicólogas, nós estávamos lá, né? É isso que permite e permitirá que a gente hoje decida interferir na questão da fome no Brasil, que hoje é a questão que se desenvolve, que cresce, que nos aborrece, né? Porque nós já tínhamos acabado com isso, e estamos assistindo aí uma quantidade muito grande de pessoas que hoje passam fome. Isso nos permitirá, é um projeto profissional, é um projeto para a profissão, que é exatamente essa atenção dos profissionais às urgências, às necessidades. Nós queremos responder com a nossa profissão, com o nosso saber, com o nosso fazer, nós queremos responder aos problemas sociais que acontecem no Brasil. Então, a Luane aponta aí essa ideia, né, e eu estou frisando aqui, de que é um projeto profissional, né, e importante, ela deu aí vários campos, né, são as características que o estudo dela permitiu, onde estão os campos de expressão, né, desse projeto, e ela indicou aí um conjunto. Um deles, que é das políticas públicas, nós vamos hoje dedicar um tempo a ele, né, para mostrar a importância, porque foi essa trajetória. Como é que a gente vai pôr a psicologia a serviço da população brasileira? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso insistindo para estar nas políticas públicas. Perfeitamente. Eu vou passar para o Marcos para complementar esse bloco aqui e lembrar que a gente tem duas vinhetas dos programas que vocês, enfim, que havia na TV Futura, e quando for a hora de colocar, você me avisa, Marcos. Passando para você complementar aí a fala da Ana Bock. Então, só fazer uma conexão, que eu acho que a Ana foi muito feliz nisso que ela falou agora.
mas fazer uma conexão, porque nós começamos discutindo direitos humanos. A assunção coletiva da profissão, por isso é um projeto profissional, a assunção coletiva da profissão da temática de direitos humanos. Em seguida, nós falamos assim, bom, isso causou uma expansão na presença da psicologia. Essa expansão não podia ser de qualquer jeito. Então, nós apontamos a questão da qualidade da prática profissional. E hoje nós estamos pegando esse tema da expansão das possibilidades de ação. Com muita saudade, porque esse projeto que você referiu da TV Futura nos traz à mente imediatamente o Marcos Vinícius de Oliveira, que nós chamamos Marcos Matraga. Esse foi uma das coisas mais importantes ali, foi dizer, nós vamos debater com a sociedade os problemas que ela está vivendo. E se você puder mostrar, vai ser muito legal, porque tem aí um trecho de um programa de televisão que foi feito com a participação muito forte do Marcos Vinícius, da Ana Bock, do Odair Furtado, e que aponta formas de conversar com a sociedade sobre questões importantes. Neste caso, o tema era Adivinha com quem está falando? É o nome do programa. Discutindo o que tem por trás dessa frase. Vamos lembrar, então, eu acho que é legal passar as duas vinhetas na sequência, Marcos. Vamos fazer isso? Isso, é bom, é legal. Então vamos lá. Primeiro aqui o das 4 faces. Vamos. Adrien, Gabriel, Iana e Sérgio são brasileiros. Você tem 5 segundos para descobrir qual deles é piloto do avião, qual é gari, quem toca surdo e quem é ator. Você acertou? Olha a sua volta. O mundo não é só o que você vê. As coisas não são apenas o que aparentam ser. Existem muitos sentimentos, afetos, lembranças, emoções, desejos, pensamentos, que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. É a dimensão subjetiva. Reconhecer sua presença pode fazer toda a diferença. Muito bacana isso. Que ano que foi isso, Marcos? 2002. Primeiro 2002. Isso. Foram duas fases, a primeira fase em 2002. Quem quer falar sobre esses Posso falar. Ana Bock. Posso falar. Eu tenho muito prazer de ter trabalhado nesse projeto com Marisa Bassimon na primeira etapa. A TV Futura ganhou até um prêmio no Japão com esse programa. Foi muito lindo. E nós tínhamos essa preocupação. Como é que a gente põe esta dimensão que é invisível, que muitas vezes as pessoas não percebem que ela está presente, né? Esses elementos da subjetividade que estão presentes no cotidiano, como é que a gente põe isso para o debate? E aí, tanto que ele chama Não é o que parece, né? Apesar de que um dia nós fomos aprisionados num aeroporto, não sei, Marcão, era Peru, né? Nós fomos detidos no aeroporto do Peru. No Peru. Porque nós levávamos 2 caixas enormes com um vídeo Não é o que parece. E aí a polícia lá resolveu, disse, se não é o que parece, vocês querem aguardar aqui, porque nós vamos ver o que é. Né? Uma época assim de pedofilia, né? De muita coisa pela internet, e era esse conjunto que a gente traduziu em espanhol e distribuiu, porque ele tinha essa vantagem de trazer questões como a desigualdade social, né? A hierarquia social que está nesse vídeo aí, né? Nessas 4 alternativas, que acho que ninguém acerta, né? Ninguém acerta, porque a gente tem os estigmas estão aí, né, colocados, e a gente acha que o negro não pode ser o piloto do avião, que o moço loiro de olho azul não pode ser o gari, né? E isso é muito interessante, porque mostra como isso interfere na nossa conduta. Então, era um jeito de trabalhar com a questão da psicologia, da subjetividade, os elementos de subjetividade que ficam presentes no cotidiano,
né? Então, tinha o Viva a Diferença, a questão do trabalho, eram vários, a questão da razão e da emoção, que é outra questão importante, né? Muitos temas, o racismo, que estão postos, o racismo chamava Preto no Branco, e aí nós já trabalhávamos não mais com a Marisa Vassimon, mas com a Cristiane Ballerini, e que foi muito importante, a equipe, né, da TV Futura faz com muita qualidade, e isso foi colocado, Conde, nas escolas. Foi para as escolas, era gratuito, a escola pedia, o Conselho Federal tinha o compromisso com a TV Futura de enviar para as escolas, e era trabalhado no ensino médio, era trabalhado nos primeiros anos da universidade, e às vezes em outros anos, em vários cursos, né? Porque chamava a atenção exatamente para isto que está aí, que não aparece, e, portanto, essa realidade que a gente vê não é o que parece. Essa história do não é o que parece no Peru, essa história é muito interessante, hein? Vamos ver o que é isso, então. O que eu achei impressionante é que tem um dado de que a psicologia participava da vida de 4% dos brasileiros e, de repente, começou a participar da vida de todos os brasileiros, né? Eu vou passar agora para a Elisa para comentar um pouco desse momento e acrescentar as informações para a gente. Acho que isso é muito importante, porque, Conde, como a Ana disse, né, éramos muitas psicólogas, tivemos um crescimento importante da profissão em número de psicólogas a partir dos anos 70. Mas esse crescimento não significou uma presença plural, democrática, nos muitos espaços e territórios que marcam a sociedade brasileira. Quando a gente pega as pesquisas que caracterizam a profissão ao longo dos anos, a gente vai ver que durante muitos anos você tem uma concentração das psicólogas em alguns espaços de atuação. Uma concentração importante no espaço das clínicas privadas, e isso tinha relação com uma política que forjou aí essa condição das profissionais liberais, né? E uma presença mais frágil em alguns campos, mas uma presença que a gente considerava ainda frágil em alguns campos, como a educação, a saúde, o trabalho, né? Então, foi muito importante a gente poder falar da psicologia para a sociedade brasileira, porque o modo como a gente está presente tem a ver com como a sociedade nos vê, nos reconhece, entende o que é a psicologia, reconhece ou não reconhece a psicologia, né? E a psicologia era vista como uma coisa de elite, como uma coisa menos importante, né? Como uma coisa não relevante. E, de repente, é muito estratégico a gente aparecer para a sociedade falando de temas do cotidiano, né? Mostrando assim, não, a psicologia tem a ver com a tua vida, né? Tem a ver com muitas questões que acontecem em muitos espaços. Acho que isso foi muito importante na construção do projeto do compromisso social. Um salto que a gente dá para uma psicologia que vai estar presente em muitos lugares, depois vamos falar disso um pouco, né? Os mais variados lugares que a gente vai parar, né? Depois quero voltar para contar isso um pouquinho, assim, os muitos espaços que a gente começa a trabalhar e que a sociedade, de repente, encontra a psicologia ali, né? Então, isso é psicologia, então cabe psicologia aqui, né? O que a psicologia está fazendo aqui? Puxa, que interessante. E os programas, acho que foram um diálogo com a sociedade que vai impulsionando para essa direção. Conde, vou te contar uma história. Eu sei que nós temos vídeos de gente muito importante que nós queremos que esteja aqui, mas nós convidamos uma vez o Enfio para discutir psicologia, para discutir a imagem social da profissão. E ele, por quê? Porque ele desenhava o Freud, né? Um freudinho, não o Freud, ele desenhava uma criatura com carinha de Freud, o divã, né? Então a gente chamou ele para discutir a imagem social da profissão. Ele sentou até ali acho que era nos jornalistas, ali na Rego Freitas, por ali tinha ele sentou, olhou aquele auditório e falou assim, uai, só tem mulher? Aí nós falamos, só tem mulher, Enfio, nós somos 90 e tantos % de mulheres. Aí ele disse, então, eu não tenho nada para falar aqui, vocês é que vão fazer a palestra, porque vocês vão me contar por que é que eu desenho a psicologia como um homem, né?
E isso foi importante porque nós trabalhamos naquele dia com ele exatamente a importância que os profissionais e que as entidades têm, a necessidade que esse conjunto tem de se pôr na sociedade, se apresentar. Não é obrigatório que as pessoas saibam o que é psicologia, que as pessoas saibam o que faz uma psicóloga. Eles precisam se apresentar. E eu acho que hoje até o que nós estamos falando aqui, os 3 exemplos que nós vamos trabalhar, são disso. É a psicologia se apresentando à sociedade brasileira, dizendo, sociedade, eu sei fazer um bocado de coisa que pode lhe interessar. Que lembrança fantástica do Enfio. Agora, essa disparidade de gênero, ela reduziu? Só para... Não? Continua sendo majoritariamente... 90%. 90% mulheres. 89% exatamente, né, Ana? 89%. Esse dado não muda. Números é com ele. Números é com ele. As pesquisas da profissão, vários dados mudam. Por exemplo, os espaços de atuação profissional. O projeto do compromisso social mudou muito os espaços de atuação profissional, mas os 90% continua sendo de mulher. É um outro desafio, né? Vamos para o banco? Vamos. Temos o banco e vamos começar com um depoimento, uma mensagem da Eliane Silva Costa. Vou colocar na tela aqui e a gente começa esse bloco. É uma alegria poder falar e lembrar do Banco Social de Serviços em Psicologia, que ocorreu por 2 anos, de 2003 a 2005, e certamente foi uma das iniciativas mais arrojadas, complexas, fundamentais e fundamentadas desenvolvidas pelo Sistema Conselho de Psicologia. Tratava-se de um programa voltado para a defesa da democracia, portanto, para o compromisso ético e político da psicologia com a defesa do bem público, o que inclui as políticas públicas, as lutas pelos direitos humanos. O Banco Social foi estruturado a partir do princípio de que as ações em psicologia devem considerar o contexto histórico e político no qual o sujeito e as instituições estão inseridos. O Banco Social foi delineado com base em 3 grandes eixos. Ampliar os campos de negociação com o Estado, esse era o primeiro eixo. O segundo, proporcionar espaços de trocas de saberes e de construção conjunta com os profissionais da psicologia, assim como oferecer espaços de assistência psicossocial à população brasileira, tendo como mote o enfrentamento das desigualdades sociais. A população que foi acolhida pelos projetos foi acolhida com dignidade e respeito. Tá aí, Eliane Silva Costa. Deixa eu trazer só um comentário aqui do nosso chat. Jaime Panerai está aqui. A psicologia além das 4 paredes. Muito bem, Elisa. Deselitizar e dissolver as paredes dos consultórios, levando a psicologia para as ruas, mercados, favelas, periferias e interiores do Brasil. Obrigado pela audiência aqui de todos vocês. Estamos ao vivo. Ana Bock. Então, o Banco Social foi uma coisa realmente, Eliane tem toda a razão, arrojada, porque mal o Lula assumiu a presidência da República com um projeto, uma plataforma que prometia cuidar dos direitos, das políticas sociais, né? Nós resolvemos, então, bater na porta do Lula e oferecer serviço. Foi interessante que a primeira reação foi assim, olha, gente, espera um pouquinho, daqui a pouco vocês voltam, né? Porque a gente está começando, a gente ainda está estabelecendo os quadros, não... Nós não vamos pedir nada, nós vamos oferecer. Aí abriram-se as portas, né? E nós oferecemos um conjunto de projetos que eram feitos em caráter voluntário pelos profissionais. Esse foi até um ponto assim, polêmico, né, na época do projeto, que ele trabalhava baseado no voluntariado. Era banco de horas, né? As pessoas depositavam suas horas para fazer o serviço que ela tivesse, considerasse que ela tinha competência para fazer. E, com isso, nós apresentávamos ao Estado, né, nós apresentávamos aos gestores, nós apresentávamos à sociedade brasileira um conjunto de fazeres da psicologia que não tinham reconhecimento, não tinham espaço social, não tinham reconhecimento, acho que é a palavra certa, né, e que podiam ser bastante úteis para uma população que não tinha, então, até então, né, um acesso bom aos nossos serviços. Então, fomos lá
e propusemos vários projetos, né? Não sei se cabe aqui a gente falar um pouco, mas, por exemplo, a gente foi lá oferecer para acompanhar, estava lá o governo Lula fechando os hospitais psiquiátricos, né? E colocando os antigos internos, quando não tinham família, uma casa para voltar, voltavam para lares ali construídos e chamava de volta para casa, né? E nós, então, nos oferecemos, porque nós sabíamos fazer o quê? Acompanhar essas pessoas no seu treino de cidadania, né? De recidadanizar-se, né? Então, a gente foi... O apoio ao trabalhador em situação de desemprego foi também fantástico. A gente fazia nos postos do Cine, e aí, de repente, falava lá uma voz: atenção, daqui a pouco começará na sala ao lado o atendimento de algumas psicólogas para vocês, se vocês estiverem interessados. Todo mundo corria porque estavam interessados, né? E era um aconselhamento, era um apoio que nós dávamos, né? Então, foram iniciativas bastante importantes, né? Apoiar, por exemplo, as famílias dos egressos de penitenciária, né? Lutar pela democratização da comunicação, trabalhar nas medidas socioeducativas. Eram fazeres que a psicologia já tinha conquistado, mas a sociedade não conhecia, o governo não conhecia, o Estado não conhecia, os gestores não conheciam. Aí fomos lá. Então, era um cartão de visita. Gente, aqui está a psicologia, né? Até porque a psicologia também gera emprego, e eu fiquei impressionado também com o número que está ali descrito, de 30 mil contratações nesse momento aí, sobretudo do banco. Marcos Ferreira, passo para você Claro. complementar. Então, isso é uma coisa impressionante, porque não é papel de conselhos, nós nesse momento estávamos nos conselhos, mas não é papel de conselho a ampliação de mercado de trabalho. Isso é um trabalho feito pelos sindicatos, pela federação dos sindicatos. Então, isso é muito claro para nós, e nós daqui a 15 ou 20 dias vamos propor um programa sobre a organização da psicologia, onde isso aparece mais claramente. Mas o Conselho, ao fazer o Banco Social de Serviço, criou um tipo de diálogo com o Estado que ficou tranquilo. O Estado definir que, ao criar o SUAS, era preciso ter um psicólogo na equipe básica. Só com esta decisão, que preciso dizer para você assim, ninguém foi lá bater na porta de ministro, dizer, por favor, coloca a gente aí, abre espaço. Não houve nada disso. Simplesmente, quando se desenhou o SUAS, o psicólogo estava lá. E só com isso... Só lembra o que é o SUAS para a gente, Marcos? O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Esse que foi desmontado pela primeira parte do atual governo, né? O atual governo tem 2 etapas. Tem uma parte com Temer e uma parte com Bolsonaro. Ainda na parte do Temer, ele já reduziu em 95% o orçamento do Sistema Único de Assistência Social, que agora, na pandemia, teria sido fundamental para ajudar a sociedade brasileira a enfrentar a pandemia. Mas o Temer desmanchou, e aí o atual presidente continuou o desmonte. Então, mas quando foi criado o SUAS, foi impressionante, porque houve dezenas de milhares de contratação de profissionais de psicologia, porque os profissionais de psicologia, como psicologia só rima com democracia, na hora em que a democracia permite o surgimento de políticas públicas, o que aparece é a necessidade exatamente de profissionais dessa área, foi o que aconteceu. Perfeito. Vou passar para a Elisa agora também, para ela comentar um pouquinho esse momento, e daqui a pouco a gente vai chegar no terceiro bloco, que vai ser maior, né? Que a gente vai falar do CREPOP, né? Elisa, querida. Eu acho que o Banco Social, ele teve essa coisa muito importante da gente lá dizer assim, né, tem uma política aí sendo construída, nós temos uma contribuição. E ao fazer isso, a gente, né, por um lado, respondia a uma questão importante, que era assim, se nós queremos garantir o acesso das pessoas aos serviços da psicologia, se nós queremos presença na sociedade brasileira, nós precisamos estar para aqueles que precisam da psicologia. E estar para aqueles que precisam da psicologia significa a gente adentrar o campo das políticas públicas. Então, essa era uma certeza.
muitas pessoas não poderiam chegar na psicologia de outra forma que não pela política pública. E nós só teríamos condição de responder a muitas demandas da sociedade brasileira estando nas políticas públicas, né? Esse era o modo de universalizar o acesso. Então, o Banco Social foi uma entrada fundamental para nós no campo das políticas públicas, de um jeito muito interessante, que foi assim, mostrando a nossa contribuição e, ao mesmo tempo, contribuindo para aquela política, porque a hora que a gente foi lá trabalhar na medida socioeducativa, a gente também contribuía para a qualificação das diretrizes daquela política pública, né? Eu me lembro, Code, sabe que eu era muito jovem, né, nesse momento dessa história, e eu trabalhava com a Ana no Conselho Regional de São Paulo, né, Ana? Você era quando começou o Banco Social, a Ana estava no Conselho Regional de São Paulo, ela era presidenta do Conselho Regional de São Paulo, e eu era da plenária. E tem uma frase, assim, que ela fala na plenária, eu nunca me esqueço, viu, Ana, que você falou isso, não sei se você lembra, mas ela fala assim, um dia defendendo o Banco Social na plenária, ela fala assim, gente, se a gente colocar Gisele Bündchen para desfilar com a camiseta da psicologia, não vai resolver, né? Ela dizia assim, como é que a gente mostra que a psicologia é importante? E ela dizia assim, tem o que a gente faça, a gente tem que ir lá mostrar o trabalho, a gente tem que ir lá mostrar a nossa contribuição. E acho que, de fato, foi uma passagem muito importante para a gente fazer chegar a psicologia a quem dela precisava. Ana Bock, você quer fechar esse circuito do Banco Social de Serviços aqui? Porque dá tempo, viu? Vou abrir aqui o seu microfone, acho que é você que abre. Pode abrir aí. Ana, deixa eu só fazer um comentário antes de você, pode ser? Claro. Eu acho que uma coisa que a gente está dizendo, Conde, que pode ser importante de perceber, é que a gente tinha que defender essas iniciativas nessa época. Elas não eram naturalmente aceitas. Dava trabalho convencer de que era preciso lançar mão, naquele momento, de trabalho voluntário, que a gente sempre é contra trabalho voluntário, fora de desastres, né? Sempre a gente é contra trabalho voluntário, então lançar mão desse mecanismo, fazer a defesa de que a gente tinha que dialogar com o governo, que o governo estava apontando uma determinada direção. Então, quem hoje olha a psicologia tem dificuldade de entender que muitas das coisas que hoje são muito importantes e muito queridas, para que elas pudessem chegar a ter vida, houve uma luta intensa. Por isso, eu fiquei impressionado agora na fala da Elisa e da Ana, porque transparece isso, eu só queria explicitar. Foi muita luta para conseguir chegar a isso. Fantástico, é o que a gente está descrevendo aqui. E agora, no governo Lula, pegou no breu, né? Aí a coisa funcionou. É isso, Ana? Como é que é? É isso pelo fato de que era o governo que se apresentava para defender políticas sociais, para ter em seu orçamento e investir nas políticas sociais, na defesa dos direitos, na garantia de uma condição de vida, né? Lembra que o Lula falava das pessoas comerem mais de uma vez por dia, né? Então, isso significava um reconhecimento da situação do povo brasileiro e a necessidade da defesa, né? E nós queríamos estar, porque o projeto do compromisso social, agora fazendo lá o link, né, com o projeto do compromisso, ele dizia isso, ele dizia, profissional, é para você estar no mundo, é para você estar na sociedade brasileira e fazer uma psicologia com a cor da pele do povo brasileiro, com a textura do cabelo do povo brasileiro. É isso que a gente precisa fazer, né? E então era a porta que se abriu. E produzia a teoria também, né? Eu sinto que a psicologia brasileira é uma das coisas mais espetaculares do mundo, né? Assim como a música brasileira, a minha área da linguística também é forte, né? É muito forte. Você lembrou aí uma coisa importante. A gente tem aí a Silvia Lane, por exemplo, nesse período, quer dizer, 80, né? Os anos 80, que é quando tudo isso está gestado, né? E aí tomou corpo na virada. Mas a Silvia dizia, é preciso mudar o manifesto que a Silvia faz na psicologia social, chama-se uma nova concepção de homem para a psicologia. Né? Hoje seria uma nova concepção de humano, né? Não se usa mais
uma nova concepção, porque era preciso, e acho que a Luane cita isso na fala dela, era preciso fazer a crítica, a leitura crítica dos conteúdos da psicologia, e isso há uma disposição geral da psicologia em todas as áreas, em todos os campos, em todas as teorias, uma disposição crítica de rever a concepção de sujeito, de subjetividade que nós tínhamos. Então, foi bem lembrado por você que mexeu em todos os campos, né? Vamos lá, então vamos começar com o depoimento agora do Emir Sader, filósofo, sociólogo, para a gente começar a falar do Crepop aqui, que vai ser muito importante. Emir Sader. Para o neoliberalismo, a polarização fundamental do nosso tempo se daria entre o estatal e o privado. É uma proposta equivocada. A esfera do neoliberalismo não é a esfera privada. A esfera privada a gente valoriza muito, a esfera da subjetividade. A esfera deles é a esfera mercantil. Para o neoliberalismo tudo é mercadoria, tudo se vende, tudo se compra, tudo tem preço. O sujeito fundamental da esfera mercantil é o consumidor. O que se opõe à esfera mercantil não é a esfera estatal, é a esfera pública. A esfera pública é a esfera dos direitos, em que o sujeito fundamental, a esfera democrática, em que o sujeito fundamental é o cidadão definido como sujeito de direitos. O Estado está no meio entre as duas, é um espaço de disputa hegemônica entre a esfera mercantil e a esfera pública. Frequentemente no Estado estão as duas coisas presentes, em maior medida uma ou outra. Estão presentes, em geral, a esfera mercantil, em geral através dos ministérios econômicos, a esfera pública através dos ministérios sociais. Então a polarização fundamental não é estatal e privada, é entre esfera mercantil e esfera pública. Essa é a polarização fundamental do nosso tempo. Esfera mercantil e esfera pública. Ana Bock, fala contundente aqui do Emir Sader. Querido Emir Sader, ele foi muito importante para a psicologia brasileira. A gente precisa fazer esse reconhecimento, porque quando nós resolvemos que íamos investir nesse campo das políticas públicas, nós precisávamos desenvolver nosso conhecimento sobre isso. Nós tínhamos profissionais trabalhando, mas a gente precisava entender para poder construir, para colocar dentro do projeto do compromisso social, com densidade, com qualidade, a questão das políticas públicas, né? E é o Emir Sader, claro, a gente contou com outros apoios, mas o Emir Sader foi central, porque ele vinha nos nossos seminários de políticas públicas, nós passamos a fazer seminários de políticas públicas, psicologia, Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas. Fizemos vários, né? Faz-se até hoje. E ele veio em muitos dos nossos seminários fazendo a fala inicial. Eu me lembro muito, essa fala que ele fez aí para fazer essa questão da polarização, ela é usada hoje nas universidades para debater política pública, né? A psicologia utiliza essa fala, essa diferenciação, essa correção, né, que faz o Emir Sader, ele faz uma correção, né? Gente, não é privado versus estatal, né? É mercantil versus público. E aí isso é importante na construção de um fazer profissional, de um conhecimento em psicologia que esteja balizado por um conhecimento adequado, por um conhecimento crítico, e nós devemos muito ao Emir pela contribuição. Que bacana. Vou passar para a Elisa, então, para comentar um pouquinho essa fala do Emir e da Ana aqui. Essa construção, acho que foi muito importante, Conde, porque a psicologia, ela tinha uma presença nas políticas públicas, não podemos dizer que ela não tinha nenhuma presença, mas tinha, eu posso caracterizar assim, uma presença frágil nas políticas públicas, e uma presença na qual ela realizava a sua atuação, vamos dizer assim, com pouca apropriação e discussão e interferência em relação à própria política pública, né? As questões do Estado, né? Essa dimensão do público, do mercantil, a gestão da política. Então, o tema do Estado, o tema da relação público-mercantil, o tema dos direitos, do acesso a direitos, não era um tema
comum na psicologia, não era um tema fortemente presente na psicologia, não era um tema de grande apropriação das psicólogas. E a gente vai acumulando, portanto, algo que representava um desafio, era um tema muitas vezes até hoje ausente na formação, ou presente muito pontualmente na formação em psicologia. E o processo dos seminários, dessa discussão da relação entre psicologia e políticas públicas, vai nos levando a aprofundar esse debate, né? A noção de direitos, a perspectiva de direitos, a questão da desigualdade na relação com direitos, né? O papel do Estado, por que defender políticas públicas. E isso significa uma outra qualidade de presença nas políticas públicas, porque a gente não estava só assim, a psicóloga dentro da unidade de saúde para fazer o seu atendimento. A gente passa a ser o profissional que pensa a política pública, né? Que tem uma contribuição para a própria construção da política pública, que debate as políticas públicas. Muito bom. Eu estou ficando curiosíssimo aqui. Vou escapar um pouquinho só do roteiro, passar para o Marcos, pedir para ser breve, porque agora apertou um pouco. Nós temos aqui 3 vídeos importantes. A expansão acadêmica foi na mesma toada do que tudo isso que vocês estão descrevendo aqui. Marcos, se puder falar rapidamente para a gente. Deixa eu colocar seu microfone aqui. Então, se você puder passar o próximo vídeo, vai ser importante para responder isso que você está falando. Ah, que bacana. Então vamos passar já. Isso. Vamos lá, que é o Zeca Moura, né? José Moura Gonçalves Filho. Vamos nessa. No final dos anos 90, a presença da psicologia cresceu muito na sociedade brasileira. Uma turma muito aguerrida assumiu o Conselho Federal de Psicologia. A primeira mostra de práticas de psicologia em 2000 mostrou isso. De lá para cá, a nossa responsabilidade só cresce, só cresceu. O Brasil é um país de golpes violentos, autoritários, e é um país de ações comunitárias, de resistência comunitária, é um país de dominação e de lutas populares. Nós podemos, no Brasil, formar serviços públicos robustos, nós podemos nos tornar juntos servidores públicos comprometidos com cidades para todos, sem privilégios, sem desigualdade, sem preconceitos. O Brasil foi um país de senzalas, até recentemente. E foi um país de quilombos, o que nós ainda somos. O Brasil é um país que se orienta pela exploração e que precisa se orientar pela divisão de bens e de renda. É um país que se orienta pela subordinação no trabalho, nos governos, e precisa se orientar pela participação. Psicólogos, nós precisamos conhecer o Brasil, a história do Brasil, a história dos brasileiros, os nossos conflitos, os nossos entendimentos mais profundos, a tristeza das humilhações sociais, a alegria da convivência entre iguais, não entre superiores e inferiores. Isso pede muita seriedade, muita atenção, muito exercício de colaboração. A gente precisa compreender que os nossos sentimentos e a nossa maneira de ser, isso se liga ao nosso mundo e à maneira como nós estamos juntos. Muito bonita essa fala. É verdade. Feliz a psicologia que pode ter um Zeca Moura. Uma contribuição imperdível. Eu quis ouvir o Zeca Moura para comentar a questão que se levantou, só para dizer assim, existe uma expansão da área acadêmica anterior a esse momento que nós estamos conversando. Então, nós tivemos, talvez, mais de 500 cursos de psicologia organizados, ainda no final da década de 90, começo do século. Mais de 500 cursos. Então, a área acadêmica se expandiu demais. Isso fez esse grande número de profissionais de psicologia que a Elisa tinha referido. Entretanto, o que aconteceu foi que nós temos uma coisa para balancear, em outro momento nós vamos conversar mais sobre isso, mas tem uma coisa que é quem inventa a psicologia, quem insere a psicologia na vida, são os profissionais que estão no campo. Eles estão sempre inventando novas possibilidades para a psicologia. Agora, as academias, muitas vezes, são até um pouco refratárias a isso, que não é o caso do Zeca Moura. Mas, às vezes, são até um pouco refratárias, demoram um pouco para absorver as questões que surgem nessa criação incessante que os profissionais que estão no campo fazem. Então, eu preciso te dizer, tem aí uma coisa que faz parte do projeto do compromisso social,
buscar um equilíbrio nesta relação, onde a academia possa trazer a sua contribuição, uma contribuição descolonizada, como fez a indicação do nosso Zeca Moura, e os profissionais que estão em campo inventando coisas e possibilidades para a psicologia possam ter respaldo nessa produção acadêmica. Então, faz parte disso, nós vamos poder, em algum momento, contar isso para você. Ana Bock, passando agora para a nossa querida Ana Bock. Eu acho que nós precisamos entrar, Conde, no CREPOP. Isso. Né? Eu ia falar, mas eu falei, deixa eu jogar para a Ana, que ela que... Porque o CREPOP, ele deu formato a tudo isso, ele é o resultado desse processo, eu diria. Né? Eu acho até que nós podemos, não sei se a próxima fala é a Graça? A próxima é o Oswaldo e depois a Graça. Oswaldo Posso Yamamoto, inverter, tá. se você quiser. Não tem problema. É porque a Graça explica o CREPOP, então eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o CREPOP, ele é um centro de referências técnicas de psicologia e políticas públicas. Veja onde nós fomos bater. Né? Nós começamos querendo discutir, chamando o emissário, vem aqui que a gente não sabe nada de política pública, vamos lá discutir, aí a gente faz banco social, aí a gente culmina num centro de construção de referências, né? Que produz num processo muito interessante referências para atuação profissional em vários campos das políticas públicas. E ele está aí hoje, ele está aí em todos os conselhos regionais, centralizado no Conselho Federal, com a participação de muitos profissionais que estão lá, como disse a Elisa, eles estão lá, eles sabem fazer, como disse o Marcão, eles vão inventando, né? E aí a gente vai lá e diz assim, vem cá, estou te convidando para você sistematizar isso que você faz, para você colocar isto de uma forma pública, né, da gente poder lidar com isto e usar como referência. Então, acho que vale a pena a gente ouvir o Oswaldo. Oswaldo trabalhou sempre muito criticamente com políticas públicas e foi outro parceiro muito importante, né, nesse tempo todo. E depois, acho que é a Graça que fala do CREPOP. Vamos lá, deixa eu só trazer aqui o comentário do público, que está participando muito aqui. Diva Lúcia Conde está dizendo, ainda temos várias situações de trabalho escravo. Ivone Magalhães Duarte, que fala emocionante do José Moura. E aqui o José do Nascimento está falando, muito bem lembrado, o Marcos, a fala anterior do Marcos Ferreira, sobre justamente a fala do Zeca Moura. Vamos lá, então, para o Oswaldo Hajime Yamamoto. Comemoramos faz pouco tempo o 59º aniversário da regulamentação da profissão. E nos indagávamos se haveria motivos para comemorar. Se confrontarmos a situação atual da profissão com aquela dos anos de consolidação, marcada pelo elitismo e mesmo de colaboração com a autocracia burguesa, a resposta é certamente positiva. Não somente a categoria participou ativamente do processo de redemocratização, mas o fez na direção da construção de uma profissão mais conectada com as necessidades da população, principalmente pela via das políticas públicas. Isso tem sido possível graças aos esforços das entidades profissionais e da universidade, inclusive articuladas, como no caso da construção de referências técnicas pelo CREPOP, levando a profissão para um outro patamar. Os estudos mais recentes e a atual conjuntura do país mostram que há um longo caminho a percorrer, mas a rota está dada. Eventos como esse, a virada da psicologia brasileira na virada do século, certamente fazem parte desse caminho. Tá aí o Oswaldo, Ana, passando para você mais uma vez. Então, Oswaldo tem uma contribuição muito significativa, né? Ele, inclusive, a equipe ligada a ele, né, trabalhou no CREPOP, porque tem uma etapa do CREPOP onde é necessário que um grupo produza ali, reúna as contribuições para que isso vá tomando forma, né, de referência para o exercício profissional. Né? E acho que ele acentua bem a ideia que, assim, essa inserção da psicologia nas políticas públicas é decisiva na virada, é decisiva. Né?
porque se pôs uma psicologia não só acessível à população, não só com uma outra concepção de sujeito, né, de relação do sujeito com o mundo, mas se pôs uma psicologia que se entendeu, talvez pela primeira vez, como uma profissão da sociedade brasileira. Quando a gente fala da Lei 4.119, nós estamos falando que é a lei que a sociedade brasileira disse: estou autorizando que exista psicologia porque me interessa que exista psicologia como uma profissão no Brasil. E aí, os profissionais, às vezes, se formam muito voltados para as suas vontades, para o seu projeto pessoal. A universidade não ajuda. A Silvia Lezer de Mello já apontava isso lá nos anos 80. Não ajuda o profissional a se perceber como um profissional da sociedade, exercendo uma prática para a sociedade, com a sociedade. Né? E isso tem a ver com a organização do CREPOP, é significativa, né? E eu acho que seria bom a gente ouvir a Maria da Graça, porque ela explica o CREPOP e aí a gente comenta para amarrar. Vamos lá, então, para a Maria da Graça aqui, imediatamente. Olá. Eu sou Graça Gonçalves, estive na coordenação do CREPOP no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e depois no Conselho Federal, e gostaria de salientar a importância da criação do CREPOP em 2005. Naquele momento, a presença da psicologia no espaço das políticas públicas se expandia, juntamente com a expansão das próprias políticas públicas sociais. Era importante refletir sobre essa prática, e o CREPOP foi criado com essa perspectiva, a perspectiva de criar referências para a atuação profissional. E o CREPOP, além de consolidar essa importância, ele fez isso de uma forma inovadora, né? O método proposto partia de pesquisa sobre a prática das psicólogas no campo das políticas públicas, debates, reflexões críticas entre a própria categoria e das psicólogas com outros profissionais, com gestores, e a partir disso a produção de referências que são diretrizes para orientar a prática profissional. Esse método inovador produz, na verdade, referências para a prática profissional e cumpre esse papel de colocar a psicologia qualificando a profissão, né, um processo de qualificação da profissão, mas dentro de uma perspectiva de um projeto de compromisso com a garantia de direitos. Tá aí a Maria da Graça. Ana, vamos pela ordem aqui. Você entendeu? Você entendeu o que nós estamos te dizendo? É isso aí. Nós estamos dizendo, sabe, há um método de trabalho que é importante, porque ele em si carrega a categoria para um outro lugar. Porque ele não é um grupo de iluminados que vão lá e falam assim: bom, gente, agora eu sei o que tem que fazer em relação à saúde do trabalhador. Agora eu sei o que tem que fazer nas técnicas para atuar no CRAS, né, que é lá do SUAS, assistência social. Eu sei o que tem que fazer com DST. Não. Ele cria, ele chama, ele vai buscar, ele acredita que a prática profissional está inovada ali no canto onde a população pede, onde a população se apresenta, e o profissional fala assim: nossa, não sei como atuar, eu não tinha ainda me deparado com um problema desse, eu não tinha ainda me deparado com uma dificuldade de usar a minha técnica anterior que eu aprendi na faculdade com esta população que agora se apresenta, e ele inventa psicologia. Aí nós fomos lá e pegamos essa gente, você vem aqui, e é essa gente que sistematiza, que apresenta a sua prática, que muitas vezes fala assim: sabe que eu nunca tinha pensado assim, em sistematizar a minha prática para contar para o outro? E sistematiza junto com outros, isso vai passando em várias etapas, até que chega lá nos grandes especialistas, naqueles que produzem conhecimento nesse campo, que escrevem sobre isso, né? Chega lá, e aí vira uma referência técnica para o exercício profissional. O CREPOP é bárbaro, porque é uma profissão se pondo sistematizada, é uma profissão que se preocupa com a qualificação e que reconhece o poder de invenção dos seus profissionais.
Muito bonita essa fala também. Elisa? Eu não sei se você sabe, Conde, mas aí tem lá o site do Crepop e a gente tem várias publicações do Crepop. Isso que a Ana está falando vão virando publicações, livrinhos, que são muito procurados, muito buscados. Aí a pergunta que você fez sobre a academia, né? A universidade passa a usar essa referência, que não é uma referência que vem de uma produção originalmente acadêmica, como referência acadêmica, né? Então, a universidade passa a buscar para a formação das psicólogas, por exemplo, aqueles livrinhos que estão lá, atuação para as psicólogas nos CAPs, atuação para as psicólogas nas medidas socioeducativas em meio aberto. Esses documentos passam a ser material de orientação para a prática profissional, né? E a gente está dizendo com isso que tem um saber fazer que deriva de uma construção, como a Ana falou, né, de um fazer da psicóloga, mas de um fazer da psicóloga que é feito com outros profissionais, que se dá em diálogo com os usuários dos serviços, né, dentro de uma perspectiva democrática de construção dessas políticas, e de um fazer, portanto, que está orientado por diretrizes das políticas públicas também. Essa era uma discussão importante, quer dizer assim, tem coisas que a psicologia faz que a gente não aprendeu num saber puro da psicologia fazer. A gente aprendeu a fazer por orientações, direções, princípios das políticas públicas que foram construídas por profissionais e por usuários dos serviços das políticas públicas no processo democrático de produção das diretrizes dessas políticas, né? Então, a gente tem muito orgulho, assim, dos livrinhos do Crepop, eles são muito usados, muito buscados, e sabe que a gente é metido também? Porque a gente, além de fazer o caderninho das referências que as psicólogas vão buscar, e as estudantes, enfim, e sabe que muitos profissionais de outras áreas também vão buscar, eu já vi isso, profissionais de outras áreas que vão buscar no caderno das referências da psicologia direções para atuar naquela política. Mas a gente começa a fazer também cadernos aos gestores das políticas públicas. Essa é uma construção interessante do Crepop. Nossa, fantástico, né? Quase epistemologia desse processo, né? Marcos, queremos ouvi-lo. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Obrigado. Pronto. Essa coisa que a Elisa está apontando é super importante, porque é muito fácil uma profissão que se expande na velocidade em que a psicologia se expandiu, é muito fácil que ela se torne uma repetidora de coisas que ela encontra em outros lugares, que ela comece a reproduzir. Em um certo momento, tivemos isso, por exemplo, com as assistentes sociais. Na área dos desastres, as psicólogas iam fazer aquilo que as assistentes sociais já estavam fazendo. Em outras áreas, aconteciam coisas parecidas, mas um elemento fundamental do projeto do compromisso social é pensar a profissão a partir da profissão. Então, você tem o esforço acadêmico, por uma coincidência, quase todos nós éramos ou doutores ou quase doutores nesse processo, mas é uma coincidência, porque a gente não pensava ali como academia, a gente pensava a partir da profissão. Em outros momentos, aqui para frente, nós vamos poder detalhar isso, mas ao criar o Crepop, o que nós pudemos ter foi uma agência dentro da profissão, produzindo orientações para a profissão, se apropriando de tudo que estava em torno, mas desde um ponto de vista da profissão. Como diz o Leonardo Boff, né? Todo ponto de vista é a vista desde um ponto. O nosso ponto era a psicologia. Então, a partir dela, pensar as práticas, pensar as inovações, isso foi fundamental para que a gente desse um salto. Nós, tradicionalmente, éramos conhecidos como uma profissão que tinha 3 áreas, basicamente. Hoje, com as publicações do Crepop, com as coisas que foram acontecendo, nós somos profissionais com dezenas de possibilidades de atuação e que hoje estão postas. E tem alguém aqui no comentário lembrando, isso não surgiu do nada. Estou querendo prometer para daqui a 20 dias, temos um programa onde nós vamos mostrar as raízes disso, lá nos anos 80, nos anos 90, como é que o projeto do compromisso social teve uma pré-história. Marcos Ferreira, chegamos ao final do programa aqui, cravadinho, 1 hora de programa, colocamos todos os vídeos. Eu quero agradecer imensamente a Elisa, ao Marcos, a Ana Bock e ao público que nos acompanhou aqui. Semana que vem estaremos juntos,
mais uma vez, dando sequência para o episódio 4 desta série Brasil Psi, tão bacana, que está todo mundo tomando aqui um carinho especial por essa série. Ana, querida, obrigado, viu? Tchau para vocês. Vou soltar a vinheta aqui. Tchau, Conde. Tchau, gente. Tchau, gente que conversou com a gente.